Quem está feliz de estar aqui na casa do Senhor hoje? Quem está contente de estar aqui na casa do Senhor hoje? Lindo, eu gostei de 2 louvores aqui, uma que as irmãs cantaram e um que os jovens cantaram. Que letra, que melodia, que faz nós pensarmos como que nós podemos adquirir a atenção de Deus para a nossa vida. E com essa melodia, com essa letra que os jovens e as irmãs cantaram, tem uma música que acho que todos conhecem. E vai na capela mesmo, aqui. Que ela fala assim: Espírito, encha a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito. Espírito, encha a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levanta as mãos e declarem: as minhas mãos eu quero levantar. E o quê? Quem veio hoje aqui derramar o teu coração no altar? Quem veio hoje aqui derramar o seu coração no altar de Deus? Você tem 1 minuto para glorificar o Senhor, para dizer o quão grande Ele é na tua vida, para dizer que só Ele pode guiar você em caminhos que você nunca imaginou caminhar. Ele vai fazer você andar em superfície que é improvável de pisar. Hoje Ele está aqui. Hoje Ele está aqui para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração. Amém? Amém? Vou aproveitar que vocês estão em pé e, se puder colocar aqui, Levíticos, capítulo 15. Levíticos, capítulo 15. A partir do versículo 25. Levíticos capítulo 15, a partir do versículo 25. Quantos irmãos vão achando e quanto vai, já colocou, mas vai colocando aqui. Quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de estar aqui, ao irmão Alex, isso mesmo? Acertei, está ali. Pastor Ramão, pela ponte, né? Pastor Marcos, amigo aí de anos, obrigado. Eu estive aqui há 2 anos atrás, quando vocês mudaram para cá, no dia da inauguração aqui. Estava sentado bem onde o pastor Ramon se encontra. Estava eu, minha esposa, minha filha, pequenininha, né, que hoje está com 3 aninhos. E a minha esposa não pôde estar aqui hoje, porque ela tem um trabalho na sede que é com crianças e com pré-juniores. É um discipulado que é o ano inteiro. Então ela pediu para mandar um abraço, principalmente para a pastora Chile e para a pastora Estael, que estão aí, que ela não pôde vir, mas ela está lá, com aquela criançada que é só por Deus. Pensa 300 crianças no domingo lá. Imagina. Eu não aguento a minha de 3 anos, 2 horas. Imagina 300 durante 2 horas. Cada um tem o seu chamado. Amém? Vamos ler ali pelo telão, que às vezes a versão é diferente. E ali fica todo mundo no mesmo texto.
Então vamos lá. Levítico capítulo 15, versículo 25, diz assim: também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Próximo. Pode passar. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Próximo. Quem tocar, esta será imunda. Portanto, lavará as suas vestes, banhará-se em águas e será imundo até a tarde. Próximo. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Pode passar. Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. E o último, então o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Amém? Quem gosta da palavra de Deus diz assim: eu amo a Bíblia. Pode se assentar, irmãos. Cheguei aqui e sentei, ajoelhei, orei. E é tão bom quando a gente sobe aqui, aquele friozinho na barriga. Não importa o lugar, não importa o tempo, não importa quanto tempo de pastor você tem, mas é tão bom porque mesmo a gente estudando, mesmo a gente tendo conhecimento, a gente sempre vai depender do Espírito Santo. E quando a gente se sente autossuficiente, aí a gente começa a cair. Então, hoje nós vamos aprender como andar com o Espírito Santo, como ter o Espírito Santo na nossa vida, como ser curado, como ganhar dentro da igreja e fora da igreja cargos sem prejudicar ninguém, sem passar a perna em ninguém, como andar conforme o padrão da Bíblia. E isso não é fácil para nós nos dias de hoje. No livro de Levíticos, como nós lemos aqui, se vocês forem perceber, do versículo 19 ao versículo 24, fala sobre o fluxo normal de uma mulher, que é durante 7 dias, faz todo aquele processo, e naquela época vocês sabem que ela tocou, era imundo, encostou, era imundo, era tudo contaminado. A partir do versículo que nós lemos, do 25 ao 30, já são para as mulheres que têm fluxo. Por mais que seja culto dos varão aqui, a mensagem é global, tanto para homem quanto para mulher. Mas do 25 ao 30 é especificamente direcionado para as mulheres que têm algum problema, né, no seu fluxo, naquele fluxo sanguíneo que é normal e é natural que toda mulher tenha. Mas quando passa disso, e aí começa os problemas. Porque naquela época, mulher que era, o fluxo normal já era imunda, imagine quem tinha problema. Imagina você, normal, naquela época, ficar 7 dias isolado, e se você se sentir imunda por causa de uma coisa natural, eu acho que não é fácil, né? Você ficar isolado da família, isolado da sociedade, isolado da convivência com os filhos, isolado do mundo. Por causa, todo mês isso, por causa do fluxo. Mas quando tem um problema, aí que começa o problema. Quando tem esse problema, aí que começa o problema. No livro de Levítico, há instruções sobre a impureza cerimonial, incluindo regras relacionadas à impureza da mulher devido ao seu ciclo menstrual. Essas leis fazem parte das regras de pureza rituais da antiga lei judaica, que, de acordo com como nós lemos, né, quando uma mulher estava menstruada, ela era considerada impura e havia restrições sobre suas interações e atividades durante esse período. Porém,
quando nós pegamos esse texto, e se puder colocar Lucas capítulo 8, versículo 42 em diante, que nós vamos ler, nós vamos lembrar daquela história daquela mulher de fluxo de sangue. Né? Então, vamos tentar juntar essas duas histórias. E vamos tentar aplicar na nossa vida o que nós podemos adquirir nessas histórias. Lucas, capítulo 8, versículo 42, vou pegar ali depois do ponto, depois da morte, que diz assim: enquanto ela ia, as multidões o apertavam. 43, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Próximo. Mas Jesus disse: quem me tocou? Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam, te oprimem e dizem: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder, virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, presta atenção, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Como imediatamente fora curado. Volta ao versículo 44. Todo mundo conhece a história, né? Eu acho que quem é crente mesmo, por mais que seja uma semana, essa história alguém escutou. Alguém escutou essa história. Uma mulher que tinha problema no fluxo, 12 anos dentro de casa, que não podia sair, presa dentro de um quarto, tudo que ela tocava era imundo, se ela tocasse alguém, se tornava imundo, para comer, devia passar por baixo da porta, por cima do telhado, alguma coisa eles faziam para deixar aquela mulher viva, porém isolada. Presta atenção. Isolada. Mas um dia ela escutou, percebeu, ou às vezes dentro do quarto, alguém da família começou a gritar: Jesus está aí, o homem que faz cura, que faz milagre, não sei o quê, vamos lá. E ela, ouvindo isso, criou fé, criou coragem, e foi no meio da multidão, com problema, 12 anos com problema, mas mesmo assim ela enfrentou toda aquela multidão só para tocar na orla do mestre. Quem veio hoje aqui tocar na orla do mestre? Quem está precisando de cura hoje? Em todas as áreas. Todas as áreas. Emocional, espiritual e física. Hoje é o dia da cura. Hoje é o dia da cura. Essa mulher foi lá e tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, ela sentiu que ela foi curada. Aqui começa o problema. Deus me deu essa mensagem, o Espírito Santo me deu essa mensagem de uma outra visão. Ela tocou e ela voltou no meio da multidão. Só que quando ela voltou no meio da multidão, como diz a Bíblia, Jesus disse: opa, alguém me tocou. E ela tremeu. Mas por que uma pessoa vai tremer se foi curada? Por que uma pessoa vai ficar com medo porque foi curada? Por que uma pessoa vai querer se esconder se ela sabe que Deus a curou? Então nós vamos tentar desvendar um pouco esse texto. 44 diz ali: e veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Ela tocou ou não tocou nele? Olha lá, escola dominical. Ela tocou ou tocou nele? Ela foi curada ou foi curada? Aonde ela foi curada? E se eu disser para você que ela não foi curada? Aonde está escrito ali que ela foi curada? Aonde está escrito ali que ela foi curada? Estancou? Então vamos lá. Quando ela toca,
ela sente que foi curada. Mas a Bíblia não fala que ela foi curada. A Bíblia fala que houve um estancamento. Há 4 princípios que dá para a gente aplicar na nossa vida com essa história. Primeiro princípio, presta atenção. Primeiro princípio, toda ferida, antes de ser curada, primeiro era precisa ser estancada corretamente. Toda ferida, antes de ser curado, ela precisa ser estancado corretamente. Eu estava vindo pela Dutra, um mês atrás. E aí parou a Dutra. Acidente. Ali perto do Taubaté. E fiquei parado. Não tem onde ir. Você não pode pegar o acostamento. Se pegar, leva multa. Então fiquei parado. Nessa passou ambulância, passou resgate, passou guincho, passou tudo. Chegou lá na frente, eu ainda consegui chegar num tempo que o médico ele estava com a vítima no chão e fazendo o estancamento, passando a faixa nesse braço, né, e na cabeça. E rapidamente eu via que eles estavam colocando outras 2 pessoas na ambulância, né? Vamos correr para o hospital. Porque estancamento não quer dizer que a pessoa foi curada. Você tem que fazer o estancamento. Isso que não é palavra difícil de falar. Tem que fazer o estancamento, porque se você não fizer o estancamento correto que aquele médico estava fazendo naquele momento, poderia criar bactérias, ferida poderia crescer, poderia futuramente aquele local começar a apodrecer, poderia perder uma parte daquele membro, poderia perder o membro todo, poderia afetar os outros membros e no final poderia morrer. Primeira coisa, toda ferida antes de ser curada, primeiramente precisa ser estancada corretamente. O que na sua vida precisa ser estancado primeiro antes de você pedir a cura para Deus? O que precisa você ajoelhar, falar para Deus, Deus, eu preciso de cura. Porém, você precisa ligar o seu radar e ver assim, Deus, vamos estancar esse problema na minha família? Que não adianta eu pedir cura, salvação para minha família se está cada um de um lado. Não adianta eu pedir cura e salvação para o meu marido se a gente não conversa. Para minha esposa. Pedir salvação para Deus tirar meus filhos da droga se a gente não se fala dentro de casa. Você tem que achar primeiro aonde está a ferida. Precisa estancar essa ferida. Estancou, conversou, aí sim. Deus, preciso de uma cura agora. Segunda coisa que nós podemos aprender dessa história. São 4 coisas que eu quero aplicar. E tentar ainda, se der tempo, juntar com uma outra história. Mas segundo, não adianta querer receber uma cura quebrando regras. A única coisa que você receberá será um alívio momentâneo e não uma cura completa. Vou repetir. Não adianta querer receber uma cura quebrando regras. A única coisa que você receberá será um alívio momentâneo e não uma cura completa. Levíticos, que a gente acabou de ler, diz que quando a mulher estava naquele tempo de menstruação, ela não podia sair. Se ela saísse e tocasse nos outros, as pessoas iam ficar contaminadas. Essa mulher, e eu não vou culpar ela, porque a gente ia fazer a mesma coisa. No desespero, você pega o seu filho, coloca dentro do carro, você não quer nem saber se tem semáforo vermelho, se tem ciclista na rua, você quer levar o seu filho para o hospital. Só que não é porque você quer salvar o seu filho que você tem que quebrar as outras regras. Não é porque você quer salvar a vida de alguém que você tem que matar a vida da outra pessoa. Não é porque você quer levar
a sua esposa que teve uma hemorragia, que está grávida, e qual o risco de perder o bebê, que você deve, e se você tem direito, você acha que tem direito de sair batendo nos carros, atropelando, e falar assim, não, está morrendo aqui, eu tenho direito. Não, não tem. Minha filha uma vez disse assim para mim, falou assim, pai, como é chato ser crente. Eu falei, filha, é chato ser crente mesmo. Pode nada. Eu falei, não pode, filha. Não, até que pode fazer. O problema é que depois você vai para o inferno, mas pode fazer. Mas é chato? Eu falei, Mas tem certeza, se você não quebrar a regra, vai ser a melhor coisa da sua vida. Seguir a Cristo, dentro das regras. Que não é coisa política, eu nem gosto de falar disso, mas se eu falar uma coisa, vocês vão lembrar da pessoa. Tem que andar nas 4 linhas. Por mais que seja doloroso e lá na frente as pessoas vão quebrar as regras, mas você tem que andar nas 4 linhas. A pessoa do seu lado está morrendo, pede a Deus sabedoria, experiência, discernimento para salvar aquela pessoa e não matar as outras. Não adianta querer receber uma cura quebrando regras. A única coisa que você receberá será um alívio momentâneo e não uma cura completa. E depois vai vir a dor de cabeça. Atropelou alguém, matou alguém, salvou um, mas morreu outro. Terceiro, a intenção de buscar a Jesus foi boa. Foi ou não foi? Acabei de falar. Nós ia fazer a mesma coisa. Nós ia sair igual doido no meio da rua. Foi boa ou não foi? Porém, não podemos buscar a Jesus contaminando as pessoas ao nosso redor e depois sair como nada tivesse acontecido. A mulher do fluxo, está ali no versículo 45, 46, que quando Jesus disse, opa, saiu de mim virtude, ela foi no meio da multidão impura, foi contaminando todo mundo, achou que estava estancada, não estava curada, mas ela não recebeu, porque dentro da lei, ela tinha que ir lá no sacerdote, pedir para ele fazer o processo para ser impura. Então ela voltou também impura. Por mais que estava estancada, ela voltou impura. Ela voltou contaminando todo mundo, voltando para sua casa, como nada tivesse acontecido, recebi minha bênção. Não importa como eu cheguei, não importa o que aconteceu, eu recebi minha bênção. Mas as pessoas que ela passou e contaminou todo mundo? E as pessoas que trabalham com você, por mais que você conseguiu aquele cargo legal, mas as pessoas que você puxou o tapete? Não, importa que eu cheguei aonde que eu queria chegar. O importante é o sucesso. O importante é ter a bênção na mão. Mas fazer o mal sem se importar com as consequências, principalmente com as consequências que vai acontecer com as pessoas, você pode ter certeza, você não vai ser curado por completo. Você não vai ser curado por completo. Quem está entendendo até esse momento a mensagem? Quem está mesmo entendendo essa mensagem até esse momento? Quarta aplicação. Eu estou correndo porque eu quero ainda mencionar por que nós fazemos isso. Por que nós deixamos as pessoas dentro do quarto por 12 anos? Quarta aplicação, quer ser curado por completo? Confesse seus erros diante de Deus e, se possível, para as pessoas atingidas. Somente assim os problemas da sua vida serão totalmente curados e não estancados. Depois que ela ajoelhou, confessou para Jesus, falou diante do povo o motivo que ela precisou fazer para chegar ali, você pode ver que ninguém bateu nela ali, pelo menos ali na mensagem não fala. A Bíblia fala, e ela foi, mesmo assim, recebeu a bênção, o povo ficou bravo com ela. Não. Jesus disse assim, a sua fé te salvou.
vá em paz. Toda vez que nós confessamos os nossos pecados, toda vez que nós dirigimos a Jesus e dissemos assim para Ele: Deus, foi bom chegar até aqui, foi bom conquistar as coisas que eu queria conquistar no meu coração, mas eu machuquei muita gente. Eu deixei muita gente com o coração partido. Então, nesse exato momento, eu te peço perdão, Jesus. Mas também peço perdão para os meus amigos, peço perdão para os meus familiares, peço perdão para a minha igreja, porque depois da sua casa, é o serviço, no seu serviço, no seu trabalho, e a igreja que você mais convive com as pessoas. E são os lugares onde você é mais atingido e onde você atinge também mais as pessoas, positivamente e negativamente. Não briga dentro da igreja, falando agora do nosso ambiente, por cargo. Se Deus levantou você para ser pastor, cumpra o papel de diácono. Se Deus chamou para você ser presbítero, cumpra o papel de diácono. Se Deus chamou você para ser evangelista, cumpra o papel de presbítero. Para que você vai querer ferir as pessoas para chegar no cargo que Deus prometeu que vai te levar? Mas para que você vai querer colocar uma perna na frente e a outra vai ficar para trás? E você não teve autorização de Deus, por enquanto, para caminhar. Você vai querer pular na frente com os dois pés. E Deus está falando: opa, você tinha que estar lá atrás. Você tinha que estar 3 passos para trás. Você não deveria ter machucado. Você não deveria ter xingado. Você usou o seu cargo, a sua influência, para conquistar os corações, principalmente pastores, líderes de congregações, de ministério. Sabe esse problema? Tem muita gente que chega, às vezes não é nem nosso amigo, quer se tornar nosso amigo porque a gente tem alguma coisa para dar. Quer ser nosso amigo porque a gente tem alguma coisa para dar. E depois que nós entregamos aquilo, eu cresci na Igreja Unida, até meus 10, 11 anos. Depois da minha adolescência, até 2010, eu cresci dentro da Assembleia de Deus do Bom Retiro, pastor Anselmo de Carvalho, que é a família plena hoje ali. A partir de 2014, eu vim para o ministério. E em nenhum momento, desde pequeno, Deus falou para mim: e através de profetas, através de missionárias, esse menino vai ser um homem segundo o coração de Deus e vai levar o meu evangelho. Eu nunca, estou diante do altar, passei a perna em ninguém. Eu nunca difamei ninguém. Quinta-feira, amanhã, vai ter a marcha pela vida e pela família, contra as drogas, contra o aborto. O pastor Cláudio Apolinário, ele manda mensagem, eu sou um dos pastores que está ali ajudando ele nesse evento. Ele manda mensagem meia-noite, 1h da manhã, eu falo assim: meu, você não dorme? Misericórdia. E está doente, hein? Ainda está doente. Só que, primeiro dia da festa de 84 anos da igreja, ele esteve lá. E no final do culto, ele chegou para mim, chegou o pastor André, e falou assim: o pastor André, eu não sabia disso, ele falou: pastor André, se eu tivesse pastores e pessoas igual esse aqui, que você tem, pastor Kleber, estava feliz. Eu olhei para ele assim: eu não paguei nada para você falar isso. Já começa por aí. Não fiz nada para isso. Ele falou assim: sabe por quê? Porque eu mandei uma mensagem para ele, e eu falei para ele: divulga nas igrejas, onde você for, sobre a marcha, que vocês viram aqui. Divulga, faz todo o processo. Eu falei assim: eu só faço se o pastor André liberar. Caso contrário, eu não faço. Ele falou assim: pensa num homem fiel à liderança e pensa num homem fiel e temente a Deus. Não adianta, gente. Faz vídeo, você vai para a mídia, todo mundo está te vendo, mas o que adianta fazer tudo isso e quebrar regras?
O que adianta eu fazer um vídeo simples, mas ele colocar na rede social, só em 2 horas deu 15 mil visualizações, e eu quebrar regras com a infidelidade com o meu pastor? Você quer crescer ministerialmente? Honre o pastor. Quer crescer ministerialmente? Honra o seu líder. Quer crescer ministerialmente? Honre a Deus. As janelas do céu, ela só vai abrir para aqueles que honrarem a Deus. Nós pregamos. E Deus vai abrir as janelas do céu. As bênçãos vão cair sobre nós. Só que nós esquecemos do primeiro versículo de Malaquias, capítulo 3. Deus repreende o povo, principalmente os pastores, naquela época, os sacerdotes. Diz assim: vocês me entregam ovelha machucada, pão mofado, vinho estragado, comida podre, e quer que eu abra a janela dos céus para vocês? Não vou abrir, não. Me honre primeiro, depois a janela do céu vai ser aberta. Me honre primeiro. Por isso que a hora da oferta, deixa eu puxar um pouco para a hora da oferta, não é a hora que eu sempre falo, do stop, pause do culto. É a hora de tomar água, beber, ir na cantina, comprar alguma coisa. É adoração a Deus. Aqui demonstra onde está o teu coração. Para quem você está honrando. O seu dinheiro está indo para onde? Para o teu coração? Ou você está entregando na obra de Deus? Não é valor, mas é a forma que você entrega. Tem gente que está entregando 2.000, 1.000 de dízimo. Tem uns que está entregando R$100. E você acha que Deus olha para isso? Ele vai olhar, quem está me honrando? Deixa eu ver quem está entregando uma ovelha perfeita e quem está entregando uma ovelha quebrada. Quem está me entregando um pão saboroso, quentinho, da padaria, ou um pão mofado de uma semana? Ei, você só vai ser abençoado por Deus quando você entender que para chegar aonde você quer chegar, você precisa honrar Deus e as pessoas que estão acima de você. Caso contrário, você vai só estancar os seus problemas e não vai ser curado. Você vai só estancar os seus problemas e você não será curado. Sabe por quê? Eu quero dizer para vocês, as pessoas fazem coisas no impulso e no desespero, como essa mulher fez, saiu no impulso, no desespero atrás de Jesus para buscar a cura, por causa de mim, por causa do pastor Marcos, por causa de cada um de nós. E por que, pastor? Por causa de cada um de nós. Porque a porta de acesso está fechada. Ou alguém leva essa pessoa até Jesus, até o rei, ou quem tem acesso ao rei, faça alguma coisa para aquela pessoa, ou por uma nação. Porque a pessoa tem impulso e entra no desespero porque a porta está fechada. Está trancada. Está dentro de um quarto. Janela fechada, porta fechada. Esther, capítulo 4, por gentileza. A partir do versículo 1 mesmo. Quem é crente aqui? Quem é crente aqui? Conhece a história da Esther? Nós vamos coligar agora essas duas histórias. E vocês vão entender. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco de cinza e saiu pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação. E muitos, não dá para ler? E muitos se deitavam em panos de saco e em cinzas.
Versículo 7. Também o homem, versículo 7, Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata de Ramã. Alguém está lembrando da guerra que está tendo agora aqui? Israel, Síria, Ramã? Não é de hoje não, tá? Está ali, ó. Prometer apagar os tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Não é de hoje. Não é de hoje. Eu só quis falar esse versículo só para coligar os problemas de hoje, que não foram estancados naquela época, está dando agora problema no mundo inteiro. Os problemas que não foram estancados corretamente naquela época, e desde aquela época, Ramã queria matar o povo judeu, está até hoje. Está até hoje. Deus abre porta no momento oportuno e de propósito. Deus abre porta no momento oportuno e de propósito. Deus está te guardando para um propósito, te conduzindo para um propósito. Ele te posicionou para um propósito e Ele está te consertando para um propósito. Deus, Ele vai abrir as portas para você no momento certo. Deus vai abrir as janelas do céu quando você honrar Ele. Mas a porta, ou Ele vai abrir para você, ou Ele vai fazer alguém você chegar até o rei. E quando você chegar até o rei, aí sim você pode tocar nas orlas do mestre e pedir: Senhor, me cura. Estou com um problema emocional, estou com um problema na família, estou com um problema no casamento, estou com um problema espiritual, estou com um problema ministerial, estou com um problema de saúde, estou com câncer avançado, estou com uma doença incurável. Deus, me cura. Eu preciso de um milagre hoje aqui na sua casa. Eu preciso de um milagre. Me leva ao teu trono. Me leva até a ti. Porque se tu não abrir a porta, ninguém pode abrir essa porta para mim. Se tu não me curar, não tem ninguém. Já gastei dinheiro durante 12 anos. Ninguém me curou. Já gastei todos os meus recursos. Já fiz quimioterapia. Não adianta. Ou tu me curas fisicamente, ou então tu me curas emocionalmente para encontrar contigo. Mas eu preciso de uma cura hoje. Lembre-se, antes da crise se estabelecer, a provisão já está instalada na sua vida. Antes da crise estabelecer, a provisão já está instalada na sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo de crer, acreditar, confiar em Jesus, mesmo você não vendo o mar aberto para você andar, ou uma pista concretada para você pisar sobre ele. A Bíblia fala que quando Jesus estava no barco, as tempestades pararam, os ventos pararam. Quando Jesus está no nosso barco, tudo isso acontece. Mas Ele também pode estar no nosso barco e o barco afundar. Quando afundar, vamos aprender com Paulo. Gruda na primeira coisa que estiver flutuando. Se, mesmo assim, você não conseguir chegar do outro lado, nem que Deus use um peixe para levar você lá, mas você vai levar a palavra de Deus e vai receber a sua cura. Ou nós entendemos hoje que para conquistar coisas não precisa quebrar regras, que precisa honrar Deus, que precisa andar segundo a sua palavra, ou nunca nós seremos curados. Sempre vamos estancar os nossos problemas, dia após dia. Mardoqueu estava na porta, gritando, pedindo ajuda,
Mardoqueu ele tinha uma causa, uma urgência, um problema grave. Quem hoje aqui tem uma causa, uma urgência e um problema grave? Eu tenho uma causa, uma urgência e um problema grave. E nessa história, aonde nós nos encaixamos nisso? Nós estamos rodeados de Mardoqueus na nossa vida. Cheio de Mardoqueus no nosso serviço, na nossa família e dentro da igreja. Sabe qual é o problema? O problema é que nós estamos, igual Esther, acostumado com o palácio. E esquecemos das pessoas que estão do lado da porta, do lado de fora do palácio. Nós acostumamos, e olha só, nós somos privilegiados. Eu sou da sede, com o pastor ali, com o pastor André. Mas olha a igreja de vocês. Vocês são privilegiados. Tela, um bom aparelhagem de som, músicos. O pastor toca teclado, toca sax, toca contrabaixo. Se depender de mim, a igreja, a única coisa que eu vou fazer é tocar uma bateria que eu sei tocar e compor. O resto vai ser tudo um grupo americano que fala Take Six, vai ser tudo no gogó, tudo na capela. Tudo na capela. Mas vocês são privilegiados, olha só. Tem tudo. Mídia, está sendo agora televisionado pelo YouTube. E eu sei que tem gente mandando mensagem aqui que está assistindo o culto. Mas, mesmo sendo privilegiado, nós estamos muito acostumados com o nosso palácio. Esther, capítulo 4, versículo 11. E quando nós estamos acostumados com o nosso palácio, nós perdemos a sensibilidade, aquilo que Jesus diz, amar o seu próximo como a ti mesmo. Nós esquecemos, perdemos o sentimento de amar o próximo. Sabe que entra? Aquilo ali, ó. Todos os servos do rei e o povo da província do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença. Qual é a sentença que está escrito ali? Qual é a sentença? Salvo se o rei estender para ele o cedro de ouro para que viva, isso mesmo? Que ali não dá para ver. Viva. E eu nesses 30 dias, é Esther falando, e eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Pastor, o que você quer dizer com isso? Você rodou, e quer dizer com isso? Cheguei onde eu queria chegar. Estamos acostumados com os nossos palácios. Esquecemos dos mardoqueus que estão do lado de fora. E quando nós esquecemos do mardoqueu que estão do lado de fora, nós temos aquele instinto social da roupa, da comida. Cuidado do Marqueu, ele está pedindo, está com fome. Manda lá ação social aí na família, dá a cesta básica. Perdemos. Nós não queremos saber qual que é a causa, qual que é a urgência, qual que é o problema da pessoa. Mardoqueu fala para o eunuco, ei, contou tudo que estava passando. O eunuco foi lá e falou para Esther. E a Esther falou esse versículo. Mas faz 30 dias que eu não tenho contato com o rei. Ei, você está 10 anos na igreja e não tem intimidade com Deus. Você esqueceu que você é rei, você é príncipe, você é herdeiro de Deus. Você esqueceu que as promessas que Deus fez é para você aqui e eternamente? 30 dias sem contato com o rei. E o rei ali, capítulo 5, partido 1 até o 3, o rei está sentado no seu trono, com o cedro na mão, olhando para a porta e falando assim, que dia ela vai entrar aqui? Ela não vai morrer, ela é rainha. Ela tem acesso a tudo, eu dou metade do meu reino para ela. O problema é que quando nós achamos que fomos curados, nós fomos estancados. E quando nós achamos que fomos curados, nós perdemos a sensibilidade pelo próximo
e perdemos a sensibilidade de escutar a voz do Espírito Santo. E quando nós perdemos de escutar a voz do Espírito Santo, nós agimos com o nosso coração. E quando agimos com o nosso coração, nós sentimos autossuficiente. E quando sentimos autossuficiente, somos igual Sansão. Perdemos a presença do Espírito Santo. E quando nós perdemos a presença do Espírito Santo, a gente vai fazer as mesmas coisas quando a gente tinha a presença do Espírito Santo. O que vai acontecer? Vamos ficar careca. Vamos perder o cabelo. Vamos ficar sem a presença do Espírito Santo. Vamos pedir perdão a Deus. Deus vai perdoar, mas vamos terminar cego. Ei! A primeira oração que foi feita hoje na igreja foi: Deus, fala comigo. O que cantou hoje aqui? Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasa no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim. E é difícil quando Deus fala e a gente atender ao seu mandar. É difícil quando Deus fala e a gente fala assim: Deus, por que eu tenho que fazer isso? Deus, por que está tão difícil? Eu não tenho mais acesso a 30 dias. Nossa falta de posicionamento e intimidade com Deus pode, em 30 dias, matar uma nação ou prender uma pessoa há 12 anos dentro de uma casa. A falta de posicionamento e intimidade com Deus pode, em 30 dias, matar uma nação ou prender uma pessoa por 12 anos. A falta de decisão tem um custo. Presta atenção. A falta de decisão tem um custo que pode ser igual ou maior que uma tomada de decisão errada. A falta de decisão é pior que você tomar uma decisão errada. Ou você toma uma decisão, crente é crente. Crente que é crente mesmo é sim, sim, não, não. Ou você toma uma decisão, ou seu problema nunca será resolvido. Estancado a vida inteira. E você vai achar que está curado. Vai voltar contaminando as pessoas. E daqui a algum tempo, aquela ferida vai abrir de novo. É por isso que Jesus disse: ei, vá em paz. Você pediu perdão para mim. Você pediu perdão para os seus irmãos. Você pediu perdão para a multidão. Você pediu perdão para a igreja. Você pediu perdão para o líder. Você pediu perdão para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Vá em paz. Você está curado. Dentro dessa história, o louvor, se puder subir, dentro dessa história, quem você é? São 4 pessoas. 3 são mencionados e um meio obscuro ali. Você é a mulher de fluxo de sangue, esquecida pela família e sociedade, que se precisa, no impulso ou desespero, se salvar, mesmo cometendo alguns erros? Ou você é a família dessa mulher, que não está preocupado com ela, que deixa ela lá dentro da casa? Você não quer levar essa pessoa, seu familiar, seu vizinho para Jesus? Você tem acesso a Jesus, mas você não quer levar essa pessoa. Deixa ela morrendo. 1 ano, 2 anos, 12 anos, 30 anos, mas está aqui, cantando, louvando, entregando a vida para Jesus, ceando, mas deixando gente do seu lado morrendo. E eu não falo que são pessoas que não querem escutar a voz do Espírito Santo, escutar Jesus. São pessoas que querem escutar, mas você está com o coração totalmente duro, sem intimidade com Deus. 30 anos, 20 anos, 10 anos na igreja, mas não tem ainda intimidade com Deus. Hoje é dia de você buscar essa intimidade. Hoje é dia, se uma dos problemas que você precisa pedir para Deus, se for essa, hoje é o dia de você pedir: Deus, me cura, que eu preciso ser mais íntimo contigo. Eu preciso ser mais íntimo contigo, porque eu preciso escutar a voz do Espírito Santo. E se eu não escutar a voz do Espírito Santo, eu vou me matar e eu vou matar o próximo. Você é Mardoqueu, que tem uma causa, uma urgência, um problema grave.
mas a porta não se abre a você, ou você é Esther, que está acostumado com o palácio, que vive e perdeu a sensibilidade da dor do próximo, porque perdeu o acesso à liberdade e à intimidade com o rei. Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? A mulher do fluxo? A família que largou a mulher lá dentro do quarto? Mardoqueu, desesperado para chegar numa bênção, mas quem tem acesso ao rei não quer te levar. Ei, se coloque em pé. O rei está sentado na porta esperando você. Ele quer que você tenha com ele intimidade, acesso, liberdade. Intimidade, acesso, liberdade. Eu vim hoje dizer para você, que existe um acesso que foi liberado, uma porta aberta com liberdade para diante do rei, para que você tenha intimidade com ele. Essa porta hoje está aberta. Essa porta hoje está aberta. E tenho 4 convites, eu não conheço ninguém. Quem nunca aceitou Jesus, esse é o momento de você aceitar Jesus. E dizer, Jesus, eu peço perdão, porque há anos eu estou com um problema e não consigo resolver. E eu estou estancando esse problema, e eu sei que o meu problema só vai resolver fisicamente quando eu entregar a minha vida a Ti e eu ser curado espiritualmente. Se tem essa pessoa, vem à frente. Se tem a pessoa que perdeu a intimidade por algum motivo, saiu da casa do Senhor, esse é o momento de você reconciliar com Cristo. Mas tem a terceira pessoa, além dessas duas. Quem precisa de uma cura emocional? Não consegue esquecer o passado? Não consegue avançar em algum relacionamento porque o relacionamento anterior ainda te faz lembrar, pensar e você tem medo? Ou alguma mão maligna abusou de você quando era pequeno e você não consegue se relacionar? Se você é essa pessoa, vem para frente. E a quarta pessoa, se você tem um problema físico, e quando eu digo isso, não é dor de cabeça, dor de olho, dor na orelha, dor no pé. Você sabe que você está com câncer, você sabe que você está com AIDS, você sabe que você está com um problema que os médicos já falaram, é daqui para a morte. Vem para frente. Enquanto o louvor vai adorando ao Senhor, esse é o momento de você vir aqui na frente e falar assim: Deus, me cura hoje. Eu preciso da sua cura. Eu preciso não ser mais estancado. Eu preciso ser curado. Vem para frente, vem para frente, vem para frente.